Marcos 16, 15, versículo muito conhecido. Todos acharam, amém? Muito bem, diz assim o texto bíblico: e disse-lhes, de por todo mundo, fazer o quê? A toda criatura, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podeis tomar assento, por gentileza? Então, essa é a missão que o Senhor Jesus nos deu, tá? Nos ordenou, a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso aqui não é um pedido, não é uma solicitação, não é um apelo, é uma ordem. Então, vocês certamente já ouviram aquele ditado, né? Manda quem pode. Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Jesus ordenou, Jesus mandou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a ordem que Jesus deu é pregar. Agora, como pregar? Quando pregar? De que forma pregar? É isso que a homilética procura nos ensinar. Tá certo? Acompanha no telão e acompanha aí na tua apostila. É o mesmo texto. A seara do mestre realmente cresceu. Muitas denominações surgiram. Templos magníficos foram edificados. O evangelho está sendo propagado em grande escala e a pregação continua sendo a ferramenta mais poderosa do evangelho de Jesus Cristo. Com esse crescimento, aumentou o número de pregadores, ministrando suas mensagens nos púlpitos e conquistando grande massa humana. Mas como está a qualidade da pregação? Todas são verdadeiramente bíblicas? Cristo é o centro da mensagem? Deus está velando pela sua palavra em todas as mensagens? Com isso, a homilética torna-se uma ferramenta valiosa para todos aqueles que amam a palavra de Deus e têm compromisso com a verdadeira pregação do evangelho. Certo? Irmãos, uma coisa que fica claro aqui nesse texto e em outras passagens paralelas da Bíblia é que pregar o evangelho não é só do púlpito. Porque tem muita gente que acha, né, principalmente obreiro, né? Acha que pregar é só quando ele tem a oportunidade de estar com o microfone na mão e pregar. Mas esse pregar aqui que está aqui falando é você testemunhar de Jesus. Aonde você estiver. Na tua casa, no teu trabalho, na rua, na fila. Todo lugar. Na escola, na faculdade. Esse pregar que está aqui em Marcos 16, 15 é abrangente. Não é restrito ao púlpito de uma igreja local. Até porque, quando Jesus falou isso, nem igreja existia. Igreja no sentido templo. Então, é pregar em todo lugar, em todo tempo, a todo momento, sempre que surgir a oportunidade. E o que é esse pregar? Grosso modo, pregar é falar de Jesus. Porque tem muita gente que, outra alegação, né? Outra alegação que fazem. Não sei pregar. Não sei o que falar. O que eu vou falar para as pessoas? Como é que eu vou falar para as pessoas? Então, pregar no sentido mais simples possível é você falar o que Jesus fez na sua vida. Jesus te salvou? Amém? Fala para as pessoas, Jesus me salvou. Aí ele vai perguntar, e o que isso significa? Aí você vai dizer para ele, olha, eu era depressivo, não saía do meu quarto. No dia que eu me encontrei com Jesus,
a alegria do Senhor invadiu a minha vida e me transformou completamente. Ou qualquer outra realidade. Você fala aqui, ó, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz do Calvário em seu lugar para pagar o preço pelos seus pecados, para que você pudesse ser salvo, transformado em uma nova criatura. Isso é pregar, assim, em simples palavras, tá certo? Agora tem aquela pregação que é um sermão, uma mensagem estruturada, com começo, meio e fim. E isso aqui é outra coisa, e nesse aspecto que nós vamos trabalhar hoje. Por quê? Porque muita gente, infelizmente, está usando o púlpito das igrejas locais para pregar, né, inverdades, incoerências, para pregar doutrinas falaciosas, doutrinas que não têm respaldo bíblico. Então, a gente tem que estudar e aprender. Como é que eu vou, então, ler um texto? Aí nós estamos aqui lembrando da primeira parte da palestra. Hermenêutica, interpretar as escrituras. Eu li o texto, eu interpretei o texto, eu estudei. Só para vocês terem uma ideia, quero contar aqui uma coisa para vocês. O Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores modernos. Quantos já ouviram falar do Charles Spurgeon? Boa parte. Ele lia o texto bíblico que ele ia pregar 40 vezes, no mínimo. Então ele pegava, vamos supor que ele fosse pregar aqui Marcos 16, de 15 ao 20. Ele pegava esse trecho aqui e lia pelo menos umas 40 vezes. Essa era a primeira atitude dele. Eu não quero antecipar aqui os pontos, mas a primeira atitude dele era orar. A segunda atitude dele era procurar o texto e penetrar naquele texto de tal maneira e ser penetrado por aquele texto bíblico. Ele ficava encharcado daquele texto, ele memorizava aquele texto. Então o texto primeiro trabalhava na vida dele, o texto bíblico. Aí depois desse processo todo, é que ele ia atrás de informações complementares, suplementares, para preparar a sua mensagem. E aí nós temos, vocês sabem, né, que na Assembleia de Deus tem um pouco esse costume, né? Eu vou abrir aqui, ó. Vamos ouvir uma palavra pelo pastor Reginaldo. Só estou me usando aqui como exemplo, tá? Mas isso aí comigo não acontece. Vamos abrir para, irmão, não tenho nada, mas onde eu abrir aqui, e colocar o dedo, eu vou falar. Judas foi e enforcou-se. Não, isso aqui não serve, né? Isso aqui não dá, né? Isso aqui para mim não dá, né? Judas foi e enforcou-se. Vou fechar a Bíblia, não, eu vou procurar outro texto. Vai tu e faça o mesmo. Então assim, a gente fala isso aqui para descontrair um pouco, irmão, mas não está muito fora da realidade muitas vezes. Infelizmente, tem gente que vai pregar, às vezes o pastor precisa ali de alguém para dar uma palavra, e a pessoa não se prepara. O preparo mínimo, qual que é o preparo mínimo? Aqui eu não estou falando de fazer curso de teologia, ler calhamaços de livros de teologia, nada disso. Isso aí é importante, isso aí faz parte, ajuda muito. Eu estou falando do feijão com arroz. Pegar o texto, ler o texto várias vezes. Se tiver alguma dúvida sobre as palavras, procurar no dicionário. Entendeu? Fazer algumas anotações ali se precisar. Para entregar para a igreja o mínimo que se pode. Aí até concordo com o que o pastor falou aqui na intervenção dele, o pastor Claudinei. Não é questão da pessoa falar o vernáculo, a língua portuguesa, com problema, com dificuldade. Não é essa a questão, isso aí é o de menos.
Aqui a gente está falando de pessoas que Deus chamou para expor as Escrituras, para explicar a palavra de Deus para o povo de Deus. Então a pessoa passa a semana todinha cheia de dificuldade, problemas, lutas, tribulações, provações, sendo bombardeada por doutrinas de demônios, por informações heréticas, de tudo que é canto. E aí a pessoa vem na igreja no domingo, por exemplo, ou no outro dia da semana, para ouvir uma palavra, né, de edificação, de exortação, de consolação, até mesmo porque não dizer uma palavra apologética, uma palavra de defesa da fé cristã. E aí quando, né, alguns abençoados por aí vão falar, não fala coisa com coisa, não consegue emendar duas frases com sentido, com coerência. Mas não porque a pessoa é simplesinha ou não teve oportunidade de estudar. Não é isso, não é essa a questão. Porque todo mundo aqui tem 2 joelhos. Quem tem 2 joelhos aí? Levanta a mão. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Levanta a mão. O mesmo joelho que eu tenho, a mesma Bíblia que eu tenho, você também tem. Agora eu pergunto, o meu Deus é diferente do seu e o seu é diferente do meu? Sim ou não? Claro que não. O Espírito Santo é diferente? O pastor tem uma categoria de Espírito Santo superior à do membro da igreja? Claro que não. Então, está disponível para todos nós. Agora, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. O Moisés lá falou, né? Deus falou também para Josué, se esforça. Não largue esse livro. Leia-o. Leia-o em todo o tempo. É isso que nós precisamos fazer, mano. Então, por que é bom fazer essa diferenciação? Porque alguém pode me dizer assim, mas esse negócio aí de homilética, de pregação, sermão, isso é só para os especialistas, né? Os pregadores de gabarito. Nada disso, irmão. Nada disso. O Billy Graham, se vocês não sabem, o Billy Graham, quantos já ouviram falar do Billy Graham? O Billy Graham ele foi convertido por um evangelista de rua. Ele passou na rua, o evangelista estava pregando lá, não sei como, se com microfone, se com caixinha de som, se só no gogó. Ele estava falando de Jesus. Ele falou de Jesus. A palavra penetrou no Billy Graham, ele era jovenzinho. E Billy Graham se transformou num dos maiores ganhadores de almas do mundo, de todos os tempos. Isso é pregar. Ele não estava no púlpito, mas se eu não me engano, o nome dele era mais do que o nome do evangelista que estava lá na praça. Muito bem. A definição da palavra homilética. A palavra homilética vem do vocábulo grego. Até que horas, pastor? Nem perguntei. 7h15. A palavra homilética vem do vocábulo grego homiletic, que literalmente significa um ensino em tom familiar. Também possui sua raiz no grego do verbo homiléu, que significa conversar. A partir da era cristã, esta palavra tomou outra estrutura, sugerindo o vocábulo homilia, que consiste na pregação feita nos lares em forma de conversação. Então, resumindo tudo isso aqui que foi falado, né? Homilética, ou o que se originou disso, a arte de falar em público, a arte de pregar em público, é uma conversação. É claro que não há uma interação do auditório, mas o tom na sua origem é um tom de conversação familiar. É como se a gente estivesse conversando sobre as coisas de Deus, né? Falando, a pessoa que está com o microfone na mão, ela está ali conversando, falando das coisas de Deus para as pessoas, para os que estão ouvindo. Ele está falando ali, está conversando. Agora, tem gente que já cria toda uma parafernália de lugar, chavões,
lugares comuns, assim, para frases feitas, aquela coisa de aqueles gritos eles dizem que é para avivar a obra, né? Quer dizer, a igreja hoje, na teologia desses abençoados, ela é avivada com os gritos dos pregadores. Não é mais pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que aviva. É pelo que não. Vem aqui um gritador, um pulador, daqueles que gostam de, né? E até chamam de avivamento, né? Chamam de avivamento. Mas não é avivamento isso. Não é avivamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então na origem da palavra era uma conversação, uma coisa tranquila, está ali explicando. Por quê, irmão? Pensa bem, isso tem toda a coerência. A palavra é de quem? É do pregador ou é de Deus? De Deus. O Espírito Santo é de quem? É do pregador ou é de Deus? Quem é que faz a obra de convencimento? É o pregador ou é o Espírito Santo? Pode gritar, se não tiver o Espírito Santo não vai acontecer nada. Agora vê, os irmãos já devem ter tido essa experiência. Veio assim, aquela pessoa que tu menos esperava, um irmãozinho, uma irmãzinha. Foi dada a oportunidade para cantar um louvor, para dar uma palavra. Todo mundo, ninguém esperava, porque não era um pregador famosão. Aí aquela irmã, pega o microfone, começa a cantar ou começa a falar, o poder de Deus cai de tal maneira na igreja que o culto acaba. Tem um vídeo na internet que rolou bastante no YouTube e já deve estar lá. Acho que aconteceu lá em Brasília, na Assembleia de Deus em Brasília, numa consagração do ciclo de oração feminino. Deram a oportunidade lá para uma irmãzinha cantar, uma senhorinha. Pensa numa irmã desafinada, né? A voz toda, do ponto de vista técnico, da técnica vocal, né? Nada. Mas quando ela abriu a boca para cantar, meus irmãos, não teve uma irmã que ficou sentada. Todas começaram a pular da igreja. E ela foi pelo meio da igreja cantando aqui daquele jeito dela simples. E o Espírito Santo tomou a congregação de tal maneira que foi um Pentecostes. E aí se você perguntar se alguém esperava que aquilo ali fosse acontecer, a maioria ia dizer que claro que não, né? Até porque a irmã nem cantora é. Nem ela é frequente em cantar. Porque para Deus, irmão, não há impedimento para isso. Deus não está preocupado com a nossa retórica. Deus não está preocupado com o nosso palavreado. Deus não está preocupado se você usa palavras rebuscadas. Deus não está preocupado na sua técnica. Deus não está preocupado nos seus cursos. Deus não está preocupado naquilo que você é. Você só tem que ser instrumento nas mãos de Deus. É só isso. Dá lugar ao Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, é Ele quem opera, é Ele quem salva, liberta, transforma, batiza no Espírito Santo. Hoje tem muito de humano no nosso meio, irmãos. Essa que é a verdade. E quando o humano toma a frente, o divino fica de lado. Essa que é a verdade. Porque é assim, não, só pode pregar se tiver categoria. Só pode cantar se tiver técnica vocal desenvolvida. Aí tudo bem, aí aparece gente assim, mas carnal. Não transmite espiritualidade. Então a pregação, irmãos, ela passa muito por isso, tá? Porque ela tem a técnica, sim, é importante. Não estou dizendo que não é. A técnica, desenvolver a técnica é importante. Mas a espiritualidade, ela tem que ter primazia. É por isso que o nosso curso aqui, só abrindo um adendo, nosso curso Arte de Pregar, esse aqui é um curso
que a gente oferece também online, tá? Esse curso aqui tem uns professores que gravaram, eu sou, pela misericórdia de Deus, um dos professores. Curso aqui, ele começa com espiritualidade, pastor. Ele começa com espiritualidade. Só depois que vem hermenêutica e no final a homilética. Ele começa com espiritualidade. O que é? Oração, jejum, consagração, santidade. Ele começa com espiritualidade. Depois que tem a espiritualidade, é que vem a hermenêutica e a homilética. Agora tem muita gente que quer fazer o contrário, né? A gente chega aqui com o rebuscado. Nesta igreja assembleia, estamos aqui contemplando os serafins, os querubins. Pelo amor de Deus, né? Isso aí, fica todo mundo lembrando. Esse aí é um grande orador, né? Isso aí para advogado seria bom. Mas tu não sente um arrepio. Tu não sente nada. É palha seca. Palha seca. Tem muito político aí lá em Brasília que ele abre a boca, tu fica encantado com a oratória dele. Tu fica encantado com a oratória do político. No entanto, ele não é crente. Talvez até seja macumbeiro. Mas a oratória agrada a todo mundo, agrada os ouvidos. Mas não agrada o espírito. Tá querendo falar alguma coisa? Muito bem. Vamos lá, definição prática. Como definição prática, pode-se afirmar que a homilética é a arte da pregação, bem como a preparação e a comunicação dos sermões. Importância da homilética. Sendo a homilética a arte de pregar, o evangelho deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Senhor Jesus disse em Marcos 16,15, eu já li com os irmãos, quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação das regras da homilética traz orientação ao orador. Então aqui nós temos aqui algumas partes importantes que eu peço aos irmãos atenção. O que a homilética não é? A homilética não é um substituto espiritual. Não é um substituto para o Espírito Santo. E não é garantia de um trabalho eficiente. Então a pessoa pode dominar a arte de preparar sermões e entregar sermões. Ela pode saber desenvolver um sermão temático, um sermão textual, um sermão expositivo. Depois eu vou explicar o que é isso, se der tempo. Então, pode dominar tudo isso. O cara pode estar com a cabeça cheia de conteúdo, de conhecimento teológico, etc. Mas isso não é um substituto para a presença do Espírito Santo. Se você tiver que optar, não precisa optar. Mas se você tiver que optar, não, entre orar, ter uma vida consagrada a Deus, e do outro lado, ler, estudar a fundo a palavra e livros teológicos, se você tiver que optar, tá? Você não precisa fazer isso. Você pode fazer as duas coisas tranquilamente, de forma equilibrada. Mas se você tiver que optar, você prefira optar pela parte espiritual, pela oração, jejum. Não que a parte de estudo não seja espiritual. É espiritual também. Mas se não tiver essa primeira parte aqui, vai ficar uma coisa seca, árida. Então que não vai ter efeito, não vai ter serventia. Então não é substituto para o Espírito Santo. E o que a homilética é? A homilética é o auxílio no estudo e análise do texto bíblico. Ele auxilia no estudo e na análise do texto bíblico. Auxílio na exposição das ideias. A homilética, já viu aquele pregador que ele começa em Jeremias, aí depois vai lá no Apocalipse, ele começa no oleiro, lá no que desce o oleiro, ele depois vai lá para o dragão de Apocalipse, depois vai lá para Melquisedeque, lá no Gênesis. Aí depois ele mistura com Paulo, mistura com Jesus, mistura com tudo, faz aquela mistura. Aí tu fica pensando, o que ele quis dizer? Onde que será que ele começou isso? Você começa a tentar juntar as coisas e você não consegue entender. O que ele quis dizer? Qual foi a mensagem que ele transmitiu?
Qual é o centro da mensagem que ele transmitiu? Você não sabe, porque ele misturou tudo. E misturou sem lógica, né? Só para ocupar o tempo. Sabe aquele pregador que quer ocupar o tempo? Ele não tem uma mensagem com começo, meio e fim. Aí ele começa a rodar a Bíblia toda, assim, toda sem nexo. Para poder ocupar aquele período de tempo. Aí ao final do coisa, nem ele sabe onde ele começou. Nem ele lembra. Então, isso é homilética. Tem que saber preparar. Então, a homilética aperfeiçoa o dom da palavra, que alguém já possui, mas esse dom não se adquire pelo estudo. Então, tem alguns irmãos e irmãs no seio evangélico, que tem o dom da palavra, que Deus deu o dom da palavra. A pessoa, existe, vocês sabem, né, que existem os dons naturais e os dons sobrenaturais. Tem muita gente que tem dom para tocar. Já nasce com o ouvido absoluto. Entendeu? A pessoa tem essa capacidade. Aí claro que ela vai precisar estudar para se desenvolver, mas ela já tem esse ouvido. É um dom natural, que é Deus que dá também. Deus não dá só dom sobrenatural, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele dá também os dons naturais. Tá? Até para pessoas que não servem. Porque você tem aí na história da música muitos grandes compositores que nem crente eram. Não serviam a Deus, mas entraram para a história como grandes compositores de música clássica, por exemplo. Então tem um dom natural, tem uns irmãos e irmãs que são chamadas realmente para falar. Sabe aquela pessoa que a coisa flui naturalmente? Tá? Não tem esforço nenhum, a pessoa pega o microfone e fala com desenvoltura. Ela consegue falar com desenvoltura, mesmo com pouca experiência, com pouco tempo servindo a Deus, com pouca leitura da Bíblia, ela já tem aquela coisa aí que precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. Agora, tem alguns que não têm esse dom natural, mas na medida que ele vai se esforçando, estudando, buscando, se capacitando, ele vai melhorando. Não sei se foi o pastor Eliseu Rodrigues, se alguém lembrar aí, me ajuda aí a lembrar. Não sei se foi ele que falou que ele ia lá para o bosque e ficava pregando para as árvores. Não sei se foi ele que falou isso. Ele tinha dificuldade para falar em público, para explanar. E aí ele começou a orar, pedir para Deus ajudá-lo. Não sei se foi o Eliseu Rodrigues ou se foi um outro pregador. Estou em dúvida agora. E ele foi lá para um bosque, lá perto de onde ele morava, e ficou considerando as árvores como se fossem os irmãos na igreja, ouvindo. Aí começou a pregar, né? Nesta noite, eu sei, a árvore só não dava glória a Deus, aleluia. Até dava, né? Só que ele não entendia. Porque a Bíblia diz que a natureza louva a Deus, né? Então ele começou ali a desenvolver, estudando, orando, tentando se desenvolver na parte da oratória. E hoje ele é um pregador aí no Brasil todo e até fora do Brasil. Então, tem aqueles que têm o dom natural, que aí precisa ser trabalhado, que o dom natural é um dom bruto, que precisa ser lapidado. E tem aqueles que não têm o dom natural, mas eles se esforçam, eles buscam, eles estudam, eles buscam a Deus. E aí, muitos, Deus concede o dom da palavra sobrenaturalmente. Sim. Sobrenaturalmente. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Então, se Ele quer te usar como pregador do Evangelho, como pregadora do Evangelho, se você não tiver o dom natural, busque a Ele, que Ele vai te capacitar sobrenaturalmente. Os irmãos creem nisso? Irmão, isso é uma coisa que eu creio, irmão, de todo o meu coração, que Deus capacita sobrenaturalmente os seus servos para a obra do ministério. Mas tem que pagar o preço, né?
Aqui tem que pagar o preço. Para salvação, Jesus já pagou o preço. Mas para você estar em sintonia fina com o Espírito Santo, você tem que pagar o preço na oração e no jejum, na consagração e na santidade de vida. Então não é quanto nós podemos ter do Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo pode ter de você. Será que o Espírito Santo pode ter 100% da sua vida dedicada a Ele? Na medida, no dia que isso acontecer, você pode ter certeza. Você vai comprar uma agenda e vai encher de compromisso. No dia que você estiver totalmente dominado, controlado pelo Espírito Santo, Deus vai soprar teu nome e você vai rodar até o mundo afora. Viu? O pastor... Como é aquele pastor que pegou lá no Rincão, o Moreno, lá na missão? Genival. Pastor Genival Bento. Trabalhava lá cuidando na roça, lá cuidando de cana, né? Negócio de cana, né? Boia fria. Boia fria. Pastor Genival Bento era boia fria, minha gente. Nem muito estudo ele tinha. Hoje ele prega no mundo todo. E aquele ali foi capacitado sobrenaturalmente. Muito bem, a simplicidade do pregador e da pregação. Ritualismo, formalismo e artificialismo são grandes inimigos do pregador. Contribui para o entristecimento do Espírito Santo. O pregador jamais deverá se apartar da simplicidade. O gesto do pregador deve ser simples. A linguagem do pregador deve ser simples. O coração do pregador deve ser simples. Então, irmãos, simplicidade é fundamental para todo cristão. Essa que é a verdade. Muito mais para o líder. Muito mais para quem faz uso do púlpito. Simplicidade. Nada de rebuscamento, sabe? De enfeites. Hoje em dia o pessoal quer enfeitar o pavão. Infelizmente, né? Tem muitos que querem criar uma capa para chamar mais atenção, para ficar nos holofotes. Mas não precisa, irmão. Simplesinho. Simplesinho. O João Batista era uma pessoa simples ou não era? Na seu modo de ser, de se vestir, totalmente simples, né? Até simplório. Vestia aquela roupa lá de pelo de camelo. Ele precisava fazer propaganda? João Batista precisou fazer propaganda para o povo ir atrás dele? Não. Ele não colocou anúncio nas redes sociais. Ele não ficou pedindo oportunidade para os pastores. Se vocês não sabem, tem muitos que ligam para os pastores presidentes. Ô pastor, estou passando aí por perto, dá uma agenda aí. Muitos fazem isso. Estou mentindo? Fazem isso. Não precisa dar, não. João Batista, aquele jeito dele simples, mas cheio do Espírito Santo. Desde que nasceu, desde o ventre da mãe dele. Foi lá para o deserto, ainda foi para um lugar inóspito, para atrapalhar mais ainda a sua popularidade. E a Bíblia diz que praticamente, essa aí é uma figura de linguagem, toda Jerusalém, Judéia, Samaria, todo mundo vinha atrás do João Batista, para ouvi-lo. Aí quando chegava lá, tu pensa que ele ficava, que bom que vocês vieram, agora vocês vão receber uma palavra de alívio para a alma de vocês. Não, era chicotada, era lapada. O soldado chegava lá, o que a gente faz? Para de ser ladrão, de pedir mais do que o soldo de vocês. O pessoal chegava lá e ele dava lapada e o pessoal ficava. Ele não passava a mão na cabeça. Então simplicidade é importante para o líder e para o pregador. A postura do orador.
Aqui, é claro, eu não tenho tempo para ficar abrindo, mas tem a ver também com o modo de se vestir, com o modo de falar, com o modo de tratar as pessoas. Tá? Tem pregador aí, irmão, que não cumprimenta ninguém não, hein? Esse negócio de ficar andando na igreja cumprimentando, ele sai pela porta dos fundos e entra no carrão dele, tem chofer, senta lá e no banco de trás e aí espera o pastor ir lá dar o cachê para ele. Não interage não. Aí chega na pregação aqui, eu nunca fui numa igreja como essa, que não dá glória a Deus e aleluia. Se fosse lá no Paraná, o fogo já estava caindo. É no Paraná. Não sabia que era no Paraná. Foi só um exemplo. Foi só um exemplo, irmão. Podia ser de qualquer lugar. Mas é, irmãos. Mas é, então. Mas é assim. Teve um que podia ser o Rio de Janeiro também. Não tem problema. Mas tem pregador assim, que ele vai no lugar e tem a competência de falar isso para a igreja. Não cultua, fica o tempo todo mexendo nos aparelhos ou se distraindo. Não dá um glória a Deus quando as pessoas cantam, quando alguém está falando, dando testemunho. Aí quando ele pega o microfone, não, ele quer que todo mundo que vire um dia de Pentecostes, né? Porque ele está falando. Quando ele está falando, todo mundo tem que ir. Os irmãos conhecem gente assim, né? Bem? Mas deixa pra lá. A postura do orador é muito importante. O pastor está dizendo que vocês não foram para o Paraná, porque vocês riram. Muito bem. É muito importante que o orador saiba como comportar-se. Só que assim, o pastor, acho que você é do Paraná, da Ciadesc, né? Aí ele é do Paraná, tá explicado, irmão. Ele é do Paraná, da Ciadesc. Ele não é do outro lado. Você não é de Curitiba, né? Você é da Ciadesc. Muito bem. É muito importante que o orador saiba como comportar-se em um púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos. Ficar em posição de nobre atitude. Nobre atitude, irmãos, é a pessoa ficar tranquila, tá ministrando a palavra, tá? Nem correndo para lá, nem correndo para lá, entendeu? Nem fazendo gestos grotescos. Mas também não significa ficar que nem uma estátua, né? Isso aí não é isso que está falando. A pessoa tem que ter uma postura digna, uma postura simples, mas uma postura que também transmite autoridade, né, irmãos? Porque o pregador, eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Mas no momento, ou seja eu, ou seja quem for, está com o microfone sendo usado por Deus, é o Senhor que está falando. Você pode esquecer o pastor Reginaldo, foca em Deus, foca na palavra de Deus. Tem pela misericórdia de Deus, vocês sabem, né? Tem pregadores que estão com a vida toda enrolada. Mas às vezes eles estão pregando, você não sabe, no enrosco da vida deles. Você é abençoado, você recebe a palavra, porque a palavra é de Deus, não é do pregador. Agora, claro, se você souber do problema, aí vai bloquear a tua bênção. Você não vai conseguir prestar atenção. Mas se você não sabe, então, ficar em posição de nobre atitude. Olhar para os ouvintes, como eu estou fazendo com os irmãos. Olhar para os ouvintes, isso é o mínimo que se deve fazer, o pregador. Eu já conheci pregador que ele ficava pregando olhando para o teto. Não sei se ele estava vendo um anjo, se o céu se abriu ali, igual o Estevão, né? Mas ele não olhava para as pessoas, incrível. Ele ficava olhando para o teto.
Aí a gente olhava também para ver se tinha alguma coisa, né? A ver se via alguma coisa, mas não conseguia ver nada, não. Não demonstrar rigidez e nervosismo. É claro que quem está começando sempre vai ter um nervosismo, é óbvio, faz parte. Porque pregar ou falar em público é uma questão de prática também. Quanto mais prática a pessoa tem, menos nervosismo ela vai ter. Mas um pouco de nervosismo sempre tem. Sempre tem ali um friozinho na barriga. Ainda mais se for numa plateia ou um auditório que você ainda não falou, que a gente não te conhece. Você fica realmente com um certo receio, né? E é bom isso. E é bom, porque isso mostra que nós somos pó e cinza, né, irmãos? Que nós não somos os bambambãs. Que não somos os melhores do que os outros. Que somos apenas vaso de barro, instrumentos nas mãos de Deus. E que a obra, quem faz é o Espírito Santo. Não evitar exagero nos gestos. Então tem uns que ficam, né? Roda o braço para lá, roda o braço para cá, faz um monte de gesto. Aí você presta mais atenção no gesto que o pregador está fazendo do que no que ele está falando. Então, não pode ser exagero no gesto. Não demonstrar indisposição. O que é isso? Parece que está prestando um favor para a igreja. Tem muitos que irmão, o pastor só me deu quinhentão. Eu vou entregar aqui um requentado, aqui uma marmita requentada mesmo. Se ele me desse 1.000, milão, aí eu quebrava tudo, né? Já tinha um manto fresco. Mas se só quinhentão, pastor, aí não, né? Aí eu vou entregar aqui uma comida requentada para vocês, como se estivesse prestando um favor para a igreja. Para com isso, né? Que favor o quê? Quer ser fulminado pelo fogo de Deus? Aí depois não sabe. Ai, ora por mim, estou passando uma moenda, uma luta, um funil. Me sobreveio um problema grave. Por que será? Por que será? Estou dizendo que mas pode ser também que seja por causa disso. Humildade, né? Pregador, humildade. Quanto tu cobra para pregar? Eu não cobro nada. Absolutamente nada, irmão. Isso eu acho um absurdo. O pregador cobrar para pregar. É a opinião minha, tá? Opinião minha. Mas, e graças a Deus, né? Deus me deu meu trabalho, o meu ganha-pão, e eu prego para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu prefiro receber lá a recompensa lá no céu do que receber aqui na terra. Tá? Muito bem. Evitar leituras prolongadas, né? Vamos ler o Salmo 119. Acaba o horário da pregação. 119. O que o pregador não deve fazer no púlpito? Não ofender a igreja. Ofender não é a mesma coisa que exortar. Exortar é uma coisa, é necessário. Principalmente o pastor presidente, exortando a igreja, né, para seguir no caminho certo, que conduz ao céu. Isso é exortar. Falar para a ovelha, tu está indo pelo caminho errado, ovelha. Esse caminho aí vai te levar para o inferno. Isso é exortar. Exortar é uma coisa. Agora, ofender a igreja? Esses irmãos tudo aí desviado. Já pensou? Eu se for... Graças a Deus, nessas horas eu não sou pastor presidente. Cara. Se eu fosse, acho que eu perdi a estribeira. Porque tem pastor que, os pastores mais antigos, eles eram mais agressivos nessa parte. Puxava o paletó, tirava o microfone da mão, mandava cortar o som. Porque tem uns que falam umas bobagens e a gente tem que engolir.
ofendendo a igreja. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, que comprou com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Quem é você, quem sou eu para ofender a igreja do Senhor Jesus? A gente tem que se colocar na nossa posição. Amém? Não usar do púlpito para atingir alguém pessoalmente. Aquela pregação preparada especialmente para aquele irmão que eu não gosto, para aquela irmã que eu não gosto. Tem muitos que fazem isso, né? Acho que aqui não tem, né? Aqui no Arroio não tem esse tipo de situação. A igreja aqui é bem doutrinada, bem orientada pelo pastor Claudinei. Não usar frases como não importa se não for mais convidado para pregar neste lugar, vou entregar tudo que Deus mandar. Isso aqui é um chavão, né? Que tem muito pregador que usa. Irmão, se Deus te mandou entregar alguma coisa, entrega e pronto. Não precisa ficar falando isso. Chamando atenção para você. Todo pregador que chama muita atenção para ele está deixando Jesus de lado. E o Senhor fala, a minha glória não darei a outrem. Então ele chama muita atenção. E parece que querendo se auto-justificar, né? Eu vou entregar tudo que Deus mandou. Sim, tipo, tudo que Deus mandou. Aí ele vai falar alguma coisa, às vezes o que Deus mandou ele falar não tem nem coerência. Não é nem para aquele auditório ali, que é um chavão, né? É uma frase feita que os pregadores usam por aí. Eles gostam de usar isso aí para preencher o vácuo, o vazio da sua falta de preparo. Essa que é a verdade. Esse negócio, vira para o lado, vira para trás, levanta uma perna, levanta a outra perna. Isso tudo aí, irmãos, é para encher linguiça. Essa que é a verdade. Aqui é uma escola, né? Aqui não é um culto, é uma escola. Eu estou sempre lembrando isso para os irmãos. É uma escola, então vamos tratar como escola. Muito bem. Não correr, não gritar demasiadamente. Tem muita aí que é uma gritaria só, né? Do começo ao fim. Nem sei como é que tem garganta para isso. Não correr de um lado para o outro. Já tinha falado sobre isso. Não dar murro no púlpito. Teve até um vídeo aí que circulou na internet, né? Tu viu? Era de acrílico assim, né? Era menorzinho. O irmão ficou empolgado, deu um soco no púlpito. Isso aqui é púlpito que se chama, né? Deu um soco no púlpito que o púlpito rachou no meio. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí alguém falou, é o poder de Deus. Eu falei, não, é o poder do braço dele, né? Da violência. Tava cheio. Não gesticular constantemente. Também já comentei sobre isso. Não imitar animais. Olha só. O galo cantou, aí faz o gesto do galo. Eu não sei fazer, eu sou ruim para imitar, então comigo eu não vou fazer nunca isso, porque eu não sei imitar ninguém, não sei imitar nada. Não falar muito baixo. Não estou entendendo. Não dá para entender nada. Meu com o microfone e o irmão fala baixo. Não falar de olhos fechados. Meus irmãos. Aí, tem essas coisas assim, parecem engraçadas, mas tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso aí. Não é para fazer esse tipo de coisa. Isso aí prejudica a comunicação. O pregador as vestes de sua higiene pessoal. Todo cristão que é candidato ao púlpito deve se lapidar em relação à sua fisionomia e higiene pessoal, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, bem como se vestir adequadamente para se apresentar diante da igreja com modéstia e pudor. Vejamos alguns cuidados que o pregador deve cultivar. Ter sempre os cabelos penteados. Quem tem cabelo, né? No meu caso, nem precisa muito.
Mas a não ser que pegou uma ventania e desmanchou tudo, né? No caminho para a igreja. Aí chega ali no banheiro, vai lá e dá uma arrumadinha. Lá em Laguna tá uma ventania, meus irmãos. A gente até pegou ali uma ventania ali. Ali em Laguna venta muito, tem muito vento ali. Muito vento mesmo. É uma ventania. Aí o irmão sai de lá, se vai a pé para a igreja, o cabelo dele vai chegar assim, ó. Porque a ventania tá forte lá na Laguna. Evitar sujeira nas unhas. Isso aí é coisa que se aprende lá desde pequenininho, né? Que os pais ensinam, né? Limpa as unhas, corta as unhas. Mas parece a coisa sem muita importância, mas você é um representante do Senhor Jesus. Vai andar de qualquer maneira? Sim. Você vai lá, por exemplo, você vai lá no juiz, por exemplo, vai lá na audiência no juiz. Você vai com as suas unhas de gavião? Toda suja? Aí você vai ter que ficar com a mão escondida no bolso, né, o tempo todo. Você, quando vai nessas autoridades civis, você procura colocar uma roupa adequada, né? Pentear o cabelo, corta as unhas e vai bonitinho. E aí no púlpito vai andar de qualquer maneira? Não pode, né? Nariz, ouvidos e olhos bem limpos, né? Já fala por si mesmo, né? Não preciso nem ficar explicando muito. Cotonete, de vez em quando. Cuidar com a fragrância do perfume. Isso aqui é um eufemismo, tá, irmãos? É uma figura de linguagem. A fragrância do perfume. Porque aqui em Arroio do Silva não tem, mas em alguns lugares aí tem uns irmãos que não dá nem para ficar perto, né? Porque são desleixados nessa parte. Aí eu te pergunto, é correto esse tipo de coisa? Se a pessoa tem a possibilidade, tem a condição. Não, né? Você não precisa colocar um smoking para vir na igreja. Mas tem que ter uma roupinha, né, decente, para poder participar ali das coisas de Deus. Até para as pessoas poderem observar, ó, o crente ali, lá vai o crente da Assembleia de Deus, Bíblia, lá vai o Bíblia. Outra coisa, cuidar com as gravatas muito coloridas. Eu não gosto, eu só uso gravata assim, ó, cor neutra, preto, cinza escuro. Agora tem uns que usam as gravatas que de longe tu já vê a gravata do irmão, né? Só a gravata. Então chama muita atenção, chama atenção para a própria pessoa. Isso, essa que é a verdade. Procurar harmonia entre o terno, a camisa e a gravata. Isso aqui é interessante, já vi cada situação, irmãos. É brincadeira, né? Aí ninguém prestava atenção no culto, né? O terno era laranja, a calça era verde musgo, a gravata era roxa. Aí todo mundo ficava olhando pro irmão, né? Não tinha como, né? Você tentava olhar pro teto, pra parede, fechava o olho, quando tu abria, já ia direto Por quê? Chama muita atenção. E aqui alguém pode fazer, mas o irmão é simplesinho, não tem maldade, não tem não sei o quê. Não se trata disso, irmão. Tem gente que não é não, que eles fazem de propósito, sabia? Tem uns pregadores aí que eles usam aquele sapato que tem... Tem laqueado, tem uns 4 tipos de couro diferentes, tem até couro de cobra, jacaré. E aí ele senta ali no púlpito, ainda cruza as pernas, coloca o sapato lá em cima, né? Para todo mundo olhar, né? Olha o meu sapato aqui. Custou R$2.000. Cada pé. Observar se não há sujeira ou parte rasgada no vestuário. Né? Sempre cuidando disso, irmão. Cuidado com essa parte aí, claro. Aqui a gente está falando assim, pode parecer que a gente é meio arrogante em relação àquelas pessoas mais simples, mais humildes, que tem pouco recurso. Não é isso. A gente tem que saber equilibrar bem as coisas, tá? Tem que ter equilíbrio na avaliação das coisas. A gente não pode ser
A gente não pode descartar que a pessoa realmente não tem condição nenhuma, que ela faz o máximo possível e o máximo dela é aquilo ali. Se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Mas isso aí é exceção. A pessoa que tem condição e não faz, aí é outra coisa. Tá? Lembre-se de que é Cristo que precisa aparecer, e não o vestuário do pregador ou a sua beleza física. É Cristo que tem que aparecer em todo tempo, em todo momento. Amém? O pregador e a voz. O uso da voz é determinante na pregação. Fale com sua voz natural sem imitar outra pessoa. Não imposte a voz. Impostar a voz é levantar mais o tom, para que surja uma tonalidade mais atraente. Nunca comece gritando, pois assim logo perderá o controle da voz. A voz é como a palavra escrita de um jornal que contém sempre todo tipo de letra, pequenas, grandes, cursivas, normais e negritas. De igual maneira, existem coisas que tem de dizer com força, em voz baixa, chamando a atenção, para dar ênfase, né? Realçando lentamente, enfatizando, aclamando, etc. É indispensável saber dar ênfase onde se necessita. Não é toda hora que precisa ficar falando um pouco mais alto. Às vezes você precisa dar uma ênfase e você aumenta um pouco a tonalidade. Há ocasiões em que a voz suave causa mais impacto para atrair, porque as pessoas não querem perder nenhuma única palavra. O êxito não está no grito, mas no que é de interessante que você está dizendo para o povo. Não está em como se diz, mas no que está dizendo, ainda que a forma de expressão também seja importante. Vocalize e soletre cada vogal, especialmente o E, que é a chave para dar o tom em sua voz. Assim como pronuncia o E, pronuncie todas as vogais. Não fale com o estômago, faça-o com a boca. Que a boca seja a buzina que amplifica o som da sua garganta e não o obstáculo que impede que se expresse nitidamente. Então a voz, irmãos, é importantíssima na pregação. É com a voz que a gente fala para as pessoas, né? Usando a voz. Agora tem gente que quer mudar a voz, né? Para poder impressionar. Aí a pessoa tem a voz fina e ela não está contente com a sua voz fina, ela quer ter uma voz de barítono, de tenor. Aí ela tem a voz... Aí ela quer... Meus amados irmãos... Ela não consegue segurar, porque não tem como, né? É artificial isso. Aí tem uns que colocam a mão aqui, né? E fica... Meus amados irmãos... Aí acaba com os tímpanos dos irmãos. Tem uns que fazem isso. E não é a voz natural dele. Não está soando natural. Quando eu comecei lá no Rio de Janeiro, em 81 aceitei Jesus. Naquela época, o grande pregador, não só do Rio, mas do Brasil todo, um dos grandes, né? Dos grandes pregadores mais conhecidos, era o pastor Gesiel Gomes. Quantos já ouviram falar do pastor Gesiel Gomes? A maioria, né? Ele estava no auge. O pastor Gesiel Gomes naquela época estava no auge. E aí eu fui uma vez lá na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, onde o pai dele era o pastor, pai do pastor Gesiel, até falecer. Depois assumiu o pastor, se não me engano, Eliseu, não sei se é Eliseu Queiroz, assumiu lá na Ilha do Governador. E aí eu cheguei lá, no culto lá na ilha. Primeira coisa que me chamou a atenção, pastor Claudinei, sabe o que foi? Tinha na primeira fileira ali no banco, tinha um monte de jovem, tudo com o mesmo terno, a mesma gravata. Aí eu olhei para aquilo ali, olhei para o terno e a gravata do pastor Gesiel, era o mesmo. Acho que comprou no mesmo fornecedor. E aí o pastor Gesiel Gomes, ele tinha um cacuete, não sei se ainda tem, ele tinha um cacuete de pescoço, assim, uma coisa que ele fazia. Não sei como é que... Eu sou ruim de imitação. Ele fazia um negócio lá e tinha um cacuete. Não sei se apertava o gogó dele, ele tentava tirar. Eu não sei o que era, ele tinha um cacuete. Por vocês acreditam que aqueles jovens obreiros, tudo fazia esse cacuete do Gesiel? Do pastor Gesiel? Absurdo. O que é isso?
Aí já é imitar demais, né? A Bíblia diz que ele deve imitar os nossos líderes, né? Mas não assim também, né? Não é nesse sentido também. Aí aquele jovem tudo fazendo o mesmo cacuete do pastor. Igual tem uns aí que eu não vou falar o nome, né? Não vou falar o nome desses outros que tem aí que também tá fazendo escola. Tem muitos tentando imitar também, né? É um que tem a ver com relâmpago. Não sei se os irmãos conseguem captar. Tem a ver com trovoada. Então ele tá fazendo escola também. Ó. O pessoal vai lá na onda, vai imitando. Mas não, seja você mesmo. Do jeito que Deus te chamou, Deus quer te usar. Com a voz que você tem. Com os dons e talentos que Ele te deu. É desse teu jeitinho mesmo que Deus quer te usar. O Billy Graham ganhou, sei lá, 500 mil pessoas para Jesus. Na vida dele toda, no ministério. O Billy Graham. O senhorzinho lá que ganhou o Billy Graham. O pastor evangelista, acho que era mais do que eu. Acho que o nome era mais do que eu. Ele só ganhou o Billy Graham. Vamos supor que ele não tenha trazido ninguém mais para Cristo, né? Que eu acho que não, né? Eu acho que trouxe outro. Mas de conhecido foi o Billy Graham. Ele estava ali na rua, na praça, pregou, o Billy Graham aceitou Jesus. Billy Graham se tornou um grande evangelista. E o Senhor Mardoqueu, tu acha que ele vai ter galardão ou não vai? Pela aquela alma ali que ele levou para Jesus. Então é do teu jeito, irmão, é com a tua voz, com o teu jeitinho de ser, que Deus quer te usar assim. É do teu jeito, não precisa ficar imitando ninguém. Uma coisa é você se desenvolver, outra coisa é você ficar imitando os outros. Você se desenvolver é uma coisa, melhorar, a gente sempre pode melhorar em vários aspectos na nossa vida. Usar melhor as técnicas de comunicação. Você pode melhorar, mas não precisa ficar imitando ninguém, muito menos esses pregadores famosos. É o jeito deles, eles falam assim. Ele não está imitando ninguém. Agora a gente não tem principalmente os mais jovens, né? Querem ficar imitando porque como ele chegou lá, é pregador dos Gideões, é famoso. Aí se eu imitar ele, eu vou chegar lá também. Não necessariamente, né? Tu não sabe se a tua chamada é para isso. Você não sabe. E se a tua chamada for para ir lá para o Irã, lá para a Palestina, lá para a faixa de Gaza, não é chamada? Só porque é para lá? Claro que é. Se Deus falar claramente para você ir, ai de você se não for. Você vai querer ser engolido pelo grande peixe? Estou falando de forma metafórica, tá? Essa é a verdade, irmãos. Então cada um tem a sua chamada. Eu estava até falando com o pastor Levi no carro, que eu, quando era mais jovem, na fé, ali na década de 80, eu queria ser missionário. Eu tinha uma chama para ser missionário. Missionário transcultural, tá? Ir para outra nação. Eu queria. Eu frequentava conferências missionárias, simpósios missionários, tudo que era relacionado a missões eu frequentava. No Rio de Janeiro e São Paulo. Até que Deus mostrou para mim claramente que não. Reginaldo, a tua chamada não é para missões. Eu tenho uma outra obra contigo. E aí passou pouco tempo, irmãos. Abriu-se uma porta de trabalho na CPAD para mim. Eu fui trabalhar na CPAD com produção de literatura cristã. Não conhecia ninguém na CPAD. Deus abriu a porta para mim. Porque Deus tem uma obra específica para cada um de nós. Você pode até querer ser alguma coisa, mas não quer dizer que você vai ser. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? O pregador, a ética e o púlpito. O termo ética deriva-se do grego ethos. Significa caráter, modo de ser de uma pessoa. São princípios e valores morais que norteiam uma sociedade ou alguma disciplina específica. Já o termo púlpito vem de púlpito, do latim púlpitum. Também significa tribuna, estrado. Local elevado de onde fala um orador, geralmente dentro de um templo religioso. O que seria a ética no púlpito? Seria um conjunto de regras que nortearia a administração
e o funcionamento da pregação numa igreja cristã. Infelizmente, nos dias atuais, vivemos um empobrecimento da prédica. Os sermões têm deixado muito a desejar. Os pregadores não têm se portado à altura do ofício divino da pregação bíblica. Logo, por força dessa falta de valores, as congregações têm perdido sua identidade cristã, tornando-se auditório comum e secular. Citaremos alguns valores da ética no púlpito. Pregadores devem usar a Bíblia. Deve usar a Bíblia. Você não prega em jornal, você não prega em revista, você não prega em rede social, você prega a Bíblia. Palavra de Deus. O pregador, a pessoa que faz uso da pregação, ele tem que pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Não é o jornal de domingo, nem a revista semanal. Sermões devem ser cristocêntricos. O tema da sua pregação não deve ser matar um leão por dia, vencendo o monstro da depressão, mas sim a pessoa de Deus e sua imensa graça. Então, hoje eu vou ensinar 3 características para destruir o monstro da depressão. Você não é psicólogo? Você é psicólogo por acaso? Para tratar de depressão? Você prega a palavra, prega a glória de Deus. Não, irmãos, hoje eu vou pregar um Deus que está sentado no trono, onde os serafins estão ao redor deles, adorando a Ele. Prega isso que você vai ver o que vai acontecer na igreja. Aí está cansado das coisas aqui da terra, irmãos. Essa que é a verdade. É luta, é tribulação, é provação, é dificuldade, é corrupção, é tudo que não presta está acontecendo nesse mundo. A gente, quer que o pregador eleve os nossos olhos para o céu, olhar para cima, olhar para o alto, buscar as coisas que são de cima. É isso que realmente vai nos renovar, vai nos trazer ânimo para continuar na caminhada, na jornada, até o dia que Ele vier nos buscar. Então pregue a Jesus, a Deus e a sua imensa graça. Pregadores devem ter postura. Isso aqui eu não vou nem passar, porque vou deixar essa parte aqui para o pastor Claudinei. As mensagens devem ter linguagem sadia. Que incômodo ouvirmos mensagens cheias de gírias e palavras deselegantes. Um bom sermão deve ser simples, de linguagem clara e compreensível. Sem ser inadequado, inconveniente e deselegante, o pregador deve ser correto no uso da linguagem. Ô camarada. Pelo amor de Deus, né? Fica falando um monte de gíria, cara. Cada lugar, cada estado tem a sua gíria própria, né? Lá em São Paulo era o meu. O meu. Que o meu o quê? Nem o meu, nem o teu. O pregador não pode ficar usando gíria, irmão. Que isso? Tem que cuidar. Ô mané! Ô mano! Lá em São Paulo usa muito mano também. Ô mano! É gíria. O pregador deve evitar gíria. Pregadores não devem obrigar o auditório a interagir. Aquela coisa, né? Que deselegância e inconveniência a atitude dos pregadores que, por falta do que dizer, interrompem o sermão e determinam. Vire para o irmão do seu lado e diga: isso é chavão e falta de argumento. Cristo nunca usou desse artifício. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas e repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Tá? Isso aqui é para encher linguiça. Ele não tem muito o que falar, ele não estudou a fundo, não pesquisou como deveria, não buscou a Deus como deveria, aí fica enchendo linguiça, para o tempo passar. Púlpito não é lugar para política. Há sermões que descem do céu e tomam as bandeiras das lutas sociais, porém alguns transformam o auditório bíblico em palanque de lutas partidárias ou ideológicas. Política cuida do reino do mundo, a igreja cuida do reino de Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, assim, a pregação ela pode tratar de questões éticas, que tem a ver com a prática da política. Mas é uma pregação em cima de um texto bíblico. Mas não pode tratar de política partidária.
Ficar falando de partido A, partido B, de candidato A, candidato B. Porque, por incrível que pareça, tem irmãos que estão brigados até hoje por causa do B e do L, né? Os irmãos entendem, né, o que eu quero dizer. Tem o pessoal do B e o pessoal do L. Tem irmão dentro da igreja que quer ir para o mesmo céu, que não se bicam. Porque um é do B e o outro é do L. Vai acabar os dois se abraçados aí, ficando aí, né, pro anticristo. O púlpito não deve ser tribuna de autopromoção. A mensagem que não passam de bajulação. É 7h15? Acabou? Só fechar aqui esse parte. A mensagem que não passa de bajulação disfarçada ou de egolatria exacerbada. Prega-se o homem, não o Cristo. Prega-se o servo, não o Senhor. Prega-se a obra de Deus, não o Deus da obra. Qualquer coisa diferente disso é jactância mundana, não pregação bíblica. É necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Então, o púlpito não é lugar para se autopromover. Ô irmãos, eu quero dizer para os irmãos que em setembro, eu estou com a minha agenda aberta. Se os irmãos quiserem me convidar, 2.000 a cada pregação de meia hora, tá bom? Depois me procure. Tem o meu QR Code ali para os irmãos. Está se autopromovendo. O cara está se autopromovendo. Ô irmão, visita as minhas redes sociais, irmão. Lá tem bastante conteúdo para abençoar a vida de vocês. Então, estou com a agenda aberta, aproveita. Meus irmãos, tinha mais coisa para falar. Eu ia falar do nosso curso aqui, do Arte de Pregar. Eu ia até dar uns exemplos práticos, mas fica para a próxima, pastor Claudinei.